temos que ter a responsabilidade de ensiná-los. Nós ensinando eles, eles ensinarão nossos netos. E os nossos netos, os nossos bisnetos, até a vinda de Jesus Cristo, tá bom? Falei um pouco aqui meio complicado, mas dá para você entender. O tópico 2 é há algumas bênçãos de Deus às famílias. Nós vamos falar sobre algumas bênçãos de Deus para a família. E são várias as bênçãos que o Senhor Deus, são várias bênçãos que o Senhor Deus é poderoso para conceder às famílias. Ela é abençoar, ele é abençoador desde o princípio. É importante as famílias conhecerem as bênçãos e buscá-las com fé, em interesse, nesses dias tão áridos e difíceis para as famílias. O tópico 2.1 vai falar sobre alguma dessas bênçãos. O tópico 2.1 fala sobre a sabedoria, a inteligência e o conhecimento. E como eu disse para vocês que eu friso lá no final, Deus abençoa com sabedoria aqueles que pedem. Lá na epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, e no capítulo 3, e versículo 17. Então, muito oportuno em dia de tanto materialismo é refletirmos em Provérbios 24, versículo 3 e versículo 4. Vamos ler esses dois versículos de Provérbios? Se nós estivéssemos na igreja, eu ia dizer assim, aquele irmão que achou pode ler. Mas o versículo 3, Ana Laura vai ler para você ouvir. Eu creio que você vai ouvir, Ana Laura. É o 23? É 24, capítulo 24 de Provérbios, versículo 3 e versículo 4. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Interessante, né? Com sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se afirma. Jesus vai falar uma parábola sobre dois homens que edificaram suas casas. E Jesus vai dizer que um edificou a sua casa sobre a areia. E aí Jesus vai continuar dizendo que veio um grande vendaval, veio uma chuva e levou a casa daquele que estava edificada sobre a areia. Mas Jesus também vai falar sobre aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, que passou pelas mesmas privações e constrangimento com aquele que edificou sobre a areia. Só que houve uma diferença. A casa daquele que estava edificada sobre a rocha permaneceu de pé. Eu creio que aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, ele usou tanto sabedoria, inteligência e conhecimento para edificar a sua casa. Que nós tenhamos sabedoria, que nós tenhamos inteligência e o conhecimento para edificar a nossa casa. Para que a nossa casa seja bem alicerçada, para que as nossas famílias sejam bem alicerçadas. O texto bíblico ressalta a revelância da sabedoria, a inteligência do conhecimento na edificação do lar e o suprimento de tudo que é necessário para a manutenção e a habilidade de uma casa. É comum, quando se pensa em construir uma família, o enfoque em ser questão financeira. Evidente que é importante, vai falar sobre lá na lição anterior de número 6. Porém, esta referência bíblica nos faz lembrar que mesmo tendo recursos financeiros, é fundamental termos sabedoria e termos discernimento e habilidade para administrar os recursos,
Sejam poucos ou muitos, Deus abençoa com sabedoria aqueles que pedem. O pastor Sebastião Barbosa, ele dizia não diz, né? Que tem muito homem que em vez de ser o cabeça, ele é o cabeçudo. E quando ele disse isso em uma reunião há muitos anos atrás, nos chamou muita atenção, porque a Bíblia vai falar que o marido é o cabeça da casa, né? E como sendo o cabeça, ele deve ser possuidor de sabedoria, inteligência e conhecimento. Não somente ele, mas também a sua adjuntora. Porque não adianta ele ter sabedoria, inteligência e conhecimento e a sua adjuntora não ter. Porque ambos vão juntos, ambos são uma família. E ambos têm que trabalhar junto. Não adianta um tirar terra e o outro jogar terra por cima. Então, é dessa maneira que eu entendo que Deus abençoa e dá sabedoria. Para ter uma família hoje, nos dias de hoje, é necessário ter isso: sabedoria, inteligência e conhecimento. Ele vai dizer aqui que a pessoa pode ser uma pessoa muito bem financeiramente, mas se ele não tiver sabedoria, se ele não tiver inteligência e o conhecimento, não tem como a família permanecer. Vai ser uma família muitas vezes desestruturadas, como nós vemos em alguns lugares, né? O tópico 2, tópico 2.2, vai falar sobre a presença e a participação de Deus. E ele vai destacar aqui o Salmo 127. O salmista, no Salmo de número 127, o Salmo de número 127 vai falar sobre a epígrafe, é a segurança, prosperidade, fecundidade, vem somente de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele os seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre. Quarta-feira retrasada, eu falei sobre isso na igreja, no culto de ensino, que os filhos são nossa herança, são bênção do Senhor. E olha mais o que o salmista vai falar, que os filhos são como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche a sua aljava. Não serão confundidos quando falharem com os seus inimigos à porta. A bênção da família, a bênção do crescimento da família. Eu até brinquei que no culto de ensino, que hoje o casal, né? Hoje quando se quer constituir uma família, hoje as coisas estão um pouco invertidas. E hoje o casal ele casa e o desejo dele não é no momento ter filhos. Eu acho isso louvável. Até certo momento, algum deles vão estudar, vão fazer uma formação, e é louvável isso. Mas o que eu tenho visto são pessoas adquirindo animais e substituindo. Em vez de ter filho, o filho para ele é um animal. Nada contra, cada um. Mas foge do parâmetro daquilo que a Bíblia está nos ensinando. Porque se nós temos a Bíblia como o nosso manual, está fugindo. Olha o que o salmista diz no Salmo 127. Olha o número 4, ou o
O número 3, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galadão. É o filho, são os filhos. Mas vamos continuar. O Senhor Deus agindo no contexto familiar para edificar, guardar e prover. Este tópico enfatiza a primeira parte do versículo 1. O Senhor edifica. Uma das lições que pode ser extraída é a presença e participação de Deus, desde o início da formação da família e no constante e necessário desenvolvimento. Quanto aos lares têm iniciado sem a orientação e participação do Senhor. E quantas pessoas buscam somente a Deus para que prospere naquilo que já decidiram e escolheram, sem se preocupar, saber se era da vontade de Deus. Porém o Senhor edificar indica estar presente, dirigir e participar de todos os processos da família. Deus é o centro da família. Antes de nós fazermos algo, Deus ele tem que ser o centro. Nós sempre temos que estar buscando ao Senhor. Eu gosto muito de falar acerca do que eu vivi e tenho vivido. Quando eu vim para Cristo, em alguns anos atrás, tanto eu como a minha esposa, eu não conhecia ainda o Evangelho, ela já era vinda de uma família que conhecia, e nós começamos a namorar, e depois Cristo nos aceitou, nós fomos para a casa do Senhor, e durante esse período que nós estávamos na casa do Senhor, alguns irmãos sempre nos aconselhou a orarmos acerca da nossa união e pedir a Deus que Deus nos desse a direção se aquela união fosse realmente da vontade de Deus. E Deus nos abençoou de uma tal maneira que tudo aquilo que nós intentamos fazer, Deus nos abençoou. Então foi nos provando que Deus era conosco. E constituímos uma família. Hoje nós temos uma família, graças a Deus. Mas Deus é o centro. Tudo que vamos realizar ou praticar, o Senhor está nos dirigindo. Sempre pedindo a Deus para que o Senhor possa nos direcionar. Porque para manter uma família, tem que ter a inteligência, a sabedoria e o conhecimento. Sem esses 3 fatores na vida de um homem ou na vida de uma mulher, será difícil. Será difícil, irmão. Será muito complicado. O 2.3 vai falar sobre a segurança da família. A questão da segurança tem sido bem presente nas conversas, notícias e nas mentes. Trata-se de um tema que não está restrito ao aspecto de assaltos e roubos que envolve bens materiais e a vida física. Cada vez mais é preciso tratar da segurança na área emocional, no uso dos recursos tecnológicos, na questão espiritual, na formação e desenvolvimento dos filhos. É renovador nos voltarmos para o Salmo de número 127 e sabermos que o Senhor Deus, além de edificar, guarda a reflexão sobre a bênção da segurança. Êxodo capítulo 12, versículo 23, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Uma ordem que Deus deu a Moisés.
para que o sangue daquele cordeiro fosse passado nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passasse sobre o Egito, as famílias do povo de Deus não fossem afligidas. Deus preservando, Deus guardando a família, aqueles que são seus. E quero abrir um parênteses para falar um pouco do momento que nós estamos vivendo. O momento onde nós somos não proibidos, mas eu vou usar a palavra aconselhados a permanecermos em nossos lares, devido a essa pandemia, desse vírus que está circulando em muitos lugares. Então é um momento para cada família estar junto, estar unida, estar buscando a Deus em oração, fazendo cultos domésticos, que muitos deixaram, né? Muitos já deixaram de lado o culto doméstico. E esse é o momento, irmão. Esse é o momento para nós podermos voltar. A igreja primitiva, ela cresceu muito nessa maneira. E a gente tem visto tantas coisas pelas redes sociais, né? Tantos profetas, tantas palavras. Eu confesso para vocês que tem muitos áudios, muitas mensagens que eu procuro nem abrir, nem ver. Porque a maior profecia que eu entendo por gente e por servo de Deus, ela está aqui, ó, na minha mão. A palavra de Deus. Tenho ouvido muitas coisas, mas eu fico com a palavra. Ontem, ao sair do mercado, eu encontrei uma pessoa e ele me indagou concernente ao momento que nós estamos passando. Eu disse assim para ele que o povo não está preocupado. Falei, citei o nome da pessoa e falei para ele, o povo não está preocupado. Porque eu pelo menos vi isso. As pessoas no mercado, naquela correria, e parecia um final de ano, pessoas levando coisas que não são necessárias. E eu disse a ele, sabe, isso é momentâneo. Daqui a 6 meses ou 8 meses, não sei o tempo que isso vai continuar, isso vai passar. E ninguém vai se lembrar. Vai voltar tudo como era antes. Como era antes. Mas eu espero que a igreja se desperte. Eu espero que nós, como igreja do Senhor, nós nos despertamos. Espero que nós acordemos enquanto é tempo. Porque Deus está dando oportunidade para cada um de nós nos despertar. Louvado seja Deus. Gostaria eu de estar nessa manhã lá no templo. Mas como igreja, eu estou aqui. Estamos aqui em casa. Há várias escolas dominicais sendo transmitidas dessa maneira, desta manhã. Nosso pastor mesmo, o presidente, está transmitindo também a escola bíblica dominical. E nesse momento, como ele disse a mim, é o momento de nós usarmos de sabedoria, em obediência, né? Tem muitas pessoas postando aquilo que não deve, mas eu creio que tudo isso passa, igreja. Eu creio que tudo vai passar. O tópico 3. O
tópico de número 3 vai falar sobre as atitudes para desfrutar das bênçãos. Além de conhecermos o interesse e poder de Deus em abençoar, são necessárias algumas atitudes que as famílias cristãs devem desenvolver e perseverar. Família é um lugar onde há temor de Deus. Vamos ler o Salmo 128. Ana Laura vai ler o Salmo 128. Ana Laura lê todo. O temor do Senhor e a felicidade do lar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, né? Esse temor aqui não é medo. Que nós possamos entender a palavra do Senhor. Que esse temor não é ter medo. O temor usado tanto no Antigo como no Novo Testamento vem de várias maneiras. E tem muito significativo na palavra. Eu estou aqui com um dicionário bíblico, que creio eu que seja um dos melhores dicionários da língua portuguesa, até onde eu sei, dicionários bíblicos. Graças a Deus, Deus tem nos dado uma oportunidade de adquirirmos alguns livros, alguns dicionários, para o conhecimento, pois resultará em obediência à palavra de Deus e sabedoria para viver o dia a dia familiar com suas variadas atividades e no enfrentamento de muitos desafios. Quando há temor a Deus, há constante vigilância, há perseverança em oração e permanente interesse em viver de acordo com os princípios bíblicos. A Bíblia também relata a bênção que acompanha a mulher que teme a Deus. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 31, vamos lá para o livro de Provérbios, no capítulo 31. Nos ajude aí, abra sua Bíblia também. Olha lá o que Salomão vai dizer sobre a bênção que acompanha a mulher, versículo 10. É uma leitura extensa, mas nós não vamos fazer ela não, porque é muito extensa. Mas no versículo 10 é um versículo bem conhecido, que vai falar sobre a mulher virtuosa, né? Que Salomão vai dizer que o seu valor excede ao de rubi. E lá no versículo 31, essa mulher virtuosa aqui, é que o horário nosso está um pouco já, nós aqui da congregação do Bela Vista, nós temos o costume de terminarmos a nossa EBD pontualmente 10h10. E não é porque nós não estamos no templo que nós não vamos terminar a nossa EBD às 10h10. Tem um tempinho ainda, então eu vou dar uma lida para você. Mesmo que você já saiba de cor e salteado, eu vou ler Provérbios capítulo 31, do versículo 10 ao versículo 31. Salomão vai dizer assim. Salomão escreveu que a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubis. O coração do seu marido está nela, confiado, e a ela nenhuma fazenda falta. Ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida.
Essa mulher que Salomão está dizendo é uma mulher que trabalha. Ela busca lã, linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Ele vai dizer que é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite ela se levanta, dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire a planta, uma vinha com o seu fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apagará de noite. Estende as suas mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pega na roca. Abre a sua mão ao aflito, ao necessitado estende as suas mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino, e de púrpura é o seu vestido. Conhece o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. Faz panos de linho fino, e vende-os, e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são seus vestidos, e ri-se do dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levanta seus filhos e chama-na bem-aventurada, como também seu marido, e a louva dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Dai-lhe o fruto das suas mãos, e louvem-nas nas portas as suas obras. Maravilhoso, que leitura maravilhosa essa, que nessa manhã a gente tivemos a oportunidade de fazer sobre a mulher virtuosa, né? Que essa mulher é uma mulher que batalha, trabalhadeira. Eu estou sentado aqui, a minha está trabalhando. Tem que estar fazendo também. A minha está trabalhando nesse momento. No fogão, a máquina que não está ligada porque faz um pouco de barulho, mas está trabalhando. Esta é a mulher virtuosa. E faz-me lembrar uma passagem bíblica acerca de uma mulher chamada Abigail. Como aquela mulher foi prudente, como aquela mulher foi sábia. Diante do seu marido, o que faltou a ele? Sabedoria. O que faltou a Nabal, Deus deu a Abigail. Uma sabedoria tão grande. Quando Davi manda os seus mensageiros até Nabal, pois Nabal estava tosqueando as suas ovelhas, e Davi manda os seus valentes até ele. E Nabal recusa o pedido de Davi. E a Bíblia vai dizer que agora Davi se levanta de uma forma contra a casa de Nabal. Mas olha a sabedoria de Abigail. Ela foi sábia, ela foi uma mulher sábia. Ela preparou tudo, os seus servos preparou tudo, e ela foi ao encontro de Davi. Essa mulher usou da inteligência, essa mulher usou da sabedoria, essa mulher usou do conhecimento. Ela sabia quem era Davi. E ela sabia o quanto seu marido foi imprudente. E agora ela vai ao encontro de Davi. E ao encontrar Davi, o coração de Davi, posso dizer nas minhas palavras, aquilo que Davi havia planejado contra a casa dela, Deus tirou. Davi, o desejo de Davi era acabar com aquela casa, com aquela família, por causa daquilo que Nabal havia feito. Mas Abigail foi sábia.
Se às vezes faltar sabedoria a ele, Deus dá sabedoria a ela. E que tenhamos sabedoria. Amém? O 3:2 vai falar sobre a família, um lugar onde há trabalho e contentamento. É muito importante que a família cristã procure cultivar tanto o trabalho como o contentamento. Ambos são importantes no ambiente familiar. Enquanto um dignifica e proporciona os recursos para suprir as necessidades da família, contribuir com a igreja local e ajudar os mais necessitados. Outro é um antídoto contra a avareza, preocupação e ocupação excessiva com as finanças e os bens materiais. Deixa eu chamar a atenção sua, irmãos. É a primeira vez que nós não teremos ceia no dia nas nossas igrejas. E eu disse até para a nossa irmã Priscila, que é a nossa secretária, que uma das indagações que ela me fez foi concernente à ceia, que a nossa ceia no segundo domingo de cada mês, primeiro domingo de cada mês, e minha filha me corrigiu, a nossa ceia no primeiro domingo de cada mês, e todo domingo que é a ceia, nós levamos as nossas primícias. E para quem são essas primícias? Essas primícias são para as pessoas necessitadas. Mas eu quero chamar a sua atenção para este momento. Nesse primeiro domingo do mês de abril, nós não teremos ceia na nossa igreja. Mas não é porque nós não teremos ceia na nossa igreja que nós não deixaremos de levar as nossas primícias. Então eu gostaria de chamar a atenção sua, você irmão, você irmã, que toda ceia leva a sua primícia na igreja para ajudar os irmãos necessitados. Eu quero combinar com você o seguinte: se você não puder levar na igreja, porque eu vou estar na igreja num período, se você não puder levar na igreja, vamos combinar assim, você manda uma mensagem para mim, eu busco na tua casa. Porque os nossos irmãos que são os necessitados, eles não podem ficar privados de ter a sua ajuda. Aqui no Bela Vista, graças a Deus, nós temos o evangelista Cláudio e a diaconisa Cláudia, que são responsáveis pela primícia, e graças a Deus, todo mês nós temos conseguido ajudar de 5 a 6 famílias. Então é uma ajuda para a família. E ele vai falar sobre a oferta, né? A ajuda da oferta. Não só a oferta, os dízimos. Eu fico tão triste, igreja, quando eu sempre falo isso na igreja, e estou falando isso agora também de novo, novamente. Eu não vivo da obra, graças a Deus. O Senhor deu-nos saúde, deu-nos oportunidade de trabalharmos. Nada contra aqueles que vivem da obra, que foram chamados para viver assim dessa maneira. Mas eu fico muito triste quando eu vejo pessoas criticando, falando a respeito do dízimo, falando a respeito da oferta. E eu tenho certeza que grande maioria daqueles que falam contra o dízimo, eles não são dizimistas. Nunca foram dizimistas, nunca ofertou. São sanguessugas, alguns desses, que vivem em função de alguém. Então é necessário. Vou pegar a conta de energia da igreja e vou levar lá na CPFL. E vou levar um monte de frutas, daquilo que talvez se plante, para pagar a conta de energia, para ver se a CPFL vai receber. Então tem certas coisas que é ignorância. É ignorância. Eu nem paro para perder o meu tempo para dialogar com essas pessoas.
Como eu disse para vocês que ontem eu encontrei um cidadão na porta do mercado e uma das frases que ele me disse foi que isso é um juízo de Deus contra os roubadores de dízimo. Roubadores de dízimo, foi essa a expressão que ele usou, né? Ele falou roubador de dízimo, ele chamou eu também de ladrão, né? Porque eu pastoreio uma igreja, né? A gente pastoreia uma igreja, então eu fiquei assim a pensar. Roubadores de dízimo e de ofertas. Irmãos, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Deus tenha misericórdia dessas pessoas que pensam dessa maneira. Esse é o meu pensamento, a minha visão. Se você estiver gravando aquilo que eu estou falando, isso é o que eu penso. Isso que eu penso. A obra, ela precisa da ajuda para caminhar. Os irmãos aqui está falando, né? Enquanto dignifica e proporciona os recursos para suprir a necessidade da família, para dar contribuição da igreja local, para ajudar os necessitados e também ajudar os outros a um antídoto contra a avareza, a preocupação e a ocupação excessiva com finanças e bens materiais. Eu cheguei no Bela Vista há 2 anos e meio, e quando nós chegamos, nós tivemos alguns fatos que foram necessários à ajuda da igreja. E louvado seja Deus que, né, na nossa congregação no Bela Vista, nós temos irmãos que contribuem, que são ofertantes, e nós conseguimos suprir a necessidade de alguns fatos que ocorreram. Eu cito um fato muito interessante, que foram alguns sepultamentos, algumas percas que nós tivemos, né? Percas temporárias, né? Porque alguns partiram para o Senhor. E a única coisa que me restou foi falar ao tesoureiro, que é o evangelista Cláudio, se nós tínhamos condições de ajudar as famílias. E graças a Deus, sempre houve condições de ajudar as famílias. Nenhum dos sepultamentos que houve durante esse período, nenhuma família ficou desamparada. A igreja pôde amparar, a igreja pôde ajudar. De uma forma ou de outra, a igreja pôde ajudar. E como a igreja vai ajudar? Através desses recursos. Através desses trabalhos na igreja. Quantos trabalhos tem na igreja? Né? É uma limpeza do templo, é o banheiro, é a cantina, muitas outras coisas. E o 33, faltando 2 minutos. E o 33 vai falar a família é um lugar de adoração a Deus. A primeira ação de adoração registrada na Bíblia ocorreu num contexto de família. Lá no livro de Gênesis, eu gosto de falar o livro do princípio, no capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. Está com a Bíblia aberta aí, Ana Laura? Então, o capítulo 4, versículo 3 e 4. E aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Lá no princípio, a primeira adoração. Uma adoração verdadeira diante de uma outra adoração a qual não chegou ou não foi aceita diante de Deus. O salmista escreveu sobre a atitude de transmitir à geração futura os louvores do Senhor, lá no Salmo 78, no versículo 4. É evidente que a adoração a Deus não se restringe aos cânticos, contudo é fundamental quando o lar é um ambiente repleto de cântico de louvor a Deus, pois contribui na formação cristã dos filhos para que os corações sejam abençoados com alegria e as mentes sejam ocupadas com o louvor edificante. Eu quero terminar essa EBD nessa manhã
dando um testemunho da Ana Laura. A Ana Laura, quando ela era pequena, nós moramos 2 anos no Parque Paulista, e agora não me recordo bem o ano que foi, mas foi um ano muito difícil. Foi o ano do apagão, o ano que alguns lugares tinham a necessidade de no Otávio Haas, onde a congregação era pastoreada pelo saudoso pastor Aparecido Viveiros, e pela sua esposa, a irmã Cidinha. E nós congregávamos lá. E para nós chegarmos à igreja, nós tínhamos que atravessar a rodovia. Aquela rodovia que é Bauru-Jaú, nós tínhamos que passar por ela. E tínhamos que andar um bom caminho ainda. Eu falo sempre que foi os 2 anos que o Senhor treinando ainda e passando por algumas situações e Deus foi nos ensinando. Só que algo me chamava sempre a atenção da Ana Laura. Ela sempre gostou de louvar a Deus, sempre gostou de cantar. Eu acho que isso ela herdou do vô dela. E ela sempre gostou de cantar. Então ela saía de casa, nós saímos pela manhã ou pela noite para ir na escola dominical, no culto. Eu não dirigia naquela época, não tínhamos veículo. E ela sempre saía cantando. E dentro de mim eu dizia, Senhor, ela canta e não sabe daquilo que nós estamos passando, a prova que nós estamos enfrentando. E ela, a Ana Laura, naquela fase, ela é imune a isso. Ela não... Criança, irmão. Né? Só que toda vez que ela saía cantando, algo acontecia. Deus nunca nos deixou desamparados. Deus sempre preparava alguém para parar na pista, para nos levar até a porta da igreja. Não foi nenhuma nem 2 vezes. Isso aconteceu várias vezes. As pessoas paravam do nada e nos oferecia carona e nos levava na porta da igreja. Eu não sei, talvez nesta manhã, se são só os irmãos do Bela Vista ou outros que estão vendo essa mensagem, essa transmissão, mas o momento, irmão, é de nós adorarmos a Deus. O momento é de dificuldade, mas é o momento de nós adorarmos a Deus. Não deixemos de adorar a Deus, porque através da nossa adoração, como Paulo e Silas, quando começou a louvar a Deus, as cadeias foram quebradas. O céu se moveu. Houve um grande reboliço para que a bênção chegasse diante de Paulo e Silas. Então o louvor, ele vai além. Eu louvo a qualquer momento, eu canto em qualquer momento. Apesar de eu não ser afinado, mas eu gosto muito de cantar. E a conclusão para nós encerrarmos, porque eu já passei 4 minutos, diz assim, que cada família cristã esteja consciente do interesse e poder, que cada família esteja consciente e poder de Deus em abençoá-la, usá-la em seus planos para abençoar outras famílias, e da importância em cultivar atitudes que muito contribuirão para desfrutar das variadas bênçãos de Deus, como indicado no Salmo de número 128. Então eu aprendi que nesta manhã a família é um lugar onde há temor de Deus, um lugar onde trabalho e contentamento é um lugar de adoração a Deus. Que nesta manhã o Senhor possa te abençoar, possa dar a você um domingo abençoado. 5 minutos e nós terminamos. Mas antes de terminar, eu quero chamar a atenção de você que possa nos ajudar. Alguns meses atrás, nós levantamos um desafio na nossa congregação. A Páscoa é agora no mês de abril, se eu não estiver enganado, dia 12 de abril. E nós levantamos um desafio na nossa congregação.
de nós arrecadarmos 50 caixas de bombons. E para que é esses bombons? Esses bombons nós vamos ofertar àquelas crianças que ali no Bela Vista, no entorno do Bela Vista, a famílias necessitadas. Esses bombons não serão só para as crianças da igreja, mas serão para aqueles que não terão condições de adquirir um bombom. Até o dia 12 de abril, eu não sei como vai ser, Deus é que sabe. Mas a nossa quarentena é até o dia 20 de abril. Então, até o dia 20 de abril, depois do dia 20, nós vamos fazer, se tudo correr bem, se esse momento tiver passado, nós vamos fazer um trabalho de distribuição desses bombons. Eu quero pedir a sua ajuda. Nós já temos algumas caixas que foram ofertadas a nós, só que eu quero relembrar você, meu irmão e minha irmã, que possa nos ajudar, doando 1, 2, 3, não sei aquilo que Deus colocar no seu coração, uma caixa de bombom para nós estarmos ofertando aos necessitados. A lição de domingo que vem, ela vai ser a lição do encerramento, onde vai falar sobre o relacionamento do cristão e a família. Lembrando que a revista do próximo trimestre já chegou. Essa semana nós vamos pegar essa revista e aquele irmão que comprou a revista, que adquiriu a revista, fala para nós e nós estaremos levando até você. Tá bom? Deus abençoe, que Deus dê um domingo de bênção para você. E vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, nesta manhã. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Pai, por esta lição, por aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, por aquilo que pudemos transmitir, Pai amado. Senhor, estenda tuas mãos sobre nós. Senhor, nos guarda, nos abençoa. Abençoa, Senhor, a cada família, Senhor Jesus. Que cada família, cada lar, Senhor, possa ser um lugar de bênção, meu Deus. Senhor, abençoa este domingo. Abençoa o teu servo, a tua serva. Senhor, se houver alguém enfermo, eu quero te pedir nesta manhã, alcança a vida deste irmão e desta irmã. Senhor, eu ministro, Pai, a cura sobre ele. Aonde a enfermidade ela estiver alojada. Pai, nesta manhã, como ministro da tua palavra, Senhor, tu disse que se nós crêssemos, obras maiores nós faríamos. Pai, é no teu nome que eu repreendo agora esta enfermidade, esta dor. Seja onde ela estiver, ó Pai. Eu dou ordem agora a esta enfermidade. Eu profetizo, Senhor, sobre a casa do teu filho e da tua filha. Como a tua palavra diz que nenhum mal chegará à nossa tenda, Senhor. O Senhor dará ordem aos teus anjos para que nos guarde. Pai, em nome de Jesus Cristo, é no nome do teu Filho amado que eu repreendo agora todo mal, toda enfermidade saia. Saia agora toda essa enfermidade, em nome de Jesus. Amém. Curva a tua cabeça, erga as tuas mãos aos céus. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus, a doce e a infinita consolação do Santo Espírito, seja com toda a igreja, não só hoje, mas eternamente. Você que crê, diga amém. Muito obrigado. Teve algum? Oh, tá muito